Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa sexta aula de gases, né? Nós vamos começar com a nossa aula de lei das pressões parciais de Dalton e eu vou falar um pouquinho da lei das pressões parciais, depois vou apresentar os conceitos derivados dessa lei e a parte matemática a gente vai fazer um exercício na aula de hoje, tá? Então, como foi anteriormente as outras aulas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho das leis das pressões parciais de Dalton, tá? Então vou fazer um pouquinho, falar das definições e da expressão matemática dessa lei, tá? E depois vocês vão ver nos exercícios que a gente começa a utilizar conceitos das aulas passadas. Então é importante que vocês visualizem, vejam, façam, estudem os exercícios e as outras aulas para que seja possível que vocês cheguem nessa aula sem maiores problemas para entender o próprio conteúdo de agora, porque se vocês não olharem as aulas passadas, vocês não vão conseguir resolver, por exemplo, o exercício dessa aula, tá? Então, o que diz a lei das pressões parciais de Dalton? Ela diz o seguinte: quando dois ou mais gases que não reagem, isso é bastante importante, né? Que não reagem quimicamente, são colocados num reservatório, a pressão parcial, a pressão exercida por cada gás na mistura é a mesma pressão da pressão que ele teria se ele estivesse sozinho no reservatório. Então, assim, a gente coloca no reservatório uma quantidade de nitrogênio, por exemplo, ali dentro, vai ser a pressão parcial do nitrogênio vai ser igual à pressão do nitrogênio se ele estivesse sozinho. Se eu pegar e colocar dentro desse recipiente um outro gás, por exemplo, o gás carbônico, CO2 ali, então eu vou ter nitrogênio e CO2. Aí o CO2, qual vai ser a pressão que o CO2 vai exercer dentro desse recipiente? Vai ser a pressão do CO2 se ele estivesse sozinho. E qual que vai ser a pressão total do recipiente? Tá? A pressão total do recipiente, essa sim vai ser o enunciado da nossa lei das pressões parciais. A pressão total do recipiente vai ser, por exemplo, o exemplo básico que eu dei agora, né? Vai ser a pressão de nitrogênio, como se ele estivesse sozinho no recipiente, mais a pressão do CO2, também como se ele estivesse sozinho. Tá? Se fosse um sistema com mais gases, aí vamos lá, teria a pressão do gás 1, mais a pressão do gás 2, mais a pressão do gás 3, mais a pressão do gás 4, mais a pressão de todos os gases que tiver. Essa vai ser a pressão total dentro do nosso recipiente. E um gás não vai interferir na pressão do outro. Então a gente vai calcular, vai usar o volume total do nosso frasco ali, e a pressão parcial dele vai ser a pressão referente àquele volume naquela temperatura, entendeu? Então, para tornar isso mais palpável, eu vou fazer um corte aqui e vamos resolver um exercício, vocês vão compreender um pouco melhor do que quer dizer isso aí, né? Então, aqui só para finalizar, a pressão exercida por cada gás em uma mistura é chamada de sua pressão parcial. Então, a pressão exercida pelo nitrogênio é a pressão parcial do nitrogênio. E a pressão, não, tá difícil de ser essa pressão hoje, a pressão exercida pelo CO2 vai ser a pressão parcial de CO2 e assim vai indo, tá? Então, vou fazer um corte e a gente vai para o exercício de hoje. Para finalizar a nossa aula aqui, vai ser composta principalmente pelo exercício. Vamos lá, pessoal. O exercício de hoje, mais elaborado, então tem que dar uma lida com maior atenção. Às vezes eu vou ter que ler uma ou duas vezes e vou fazer um desenho, um diagrama do exercício, tá? Então, aqui, ó. Se 200 centímetros cúbicos de nitrogênio a 25 graus, então ele está dizendo que o nitrogênio está num frasco, tá? Vamos desenhar aqui. A gente tem um frasco de nitrogênio e esse frasco tem as seguintes variáveis, tá? Ele tem um volume de 200 centímetros cúbicos e ele tem uma pressão aqui de 35 kPa, tá? E isso tudo aqui, esse nosso frasco está a uma temperatura de 25 graus Celsius, certo? Então, se essa quantidade aqui são misturados com 350 centímetros cúbicos de O2 a 25 graus Celsius e uma pressão de 45 kPa, então aqui ele já está falando de um outro frasco, né?
porque são misturados com 350 centímetros cúbicos. Já não é o mesmo volume, não está falando do mesmo frasco, está falando de uma mistura. Então o negócio, o N2 está saindo de um lugar e o O2 está saindo de outro lugar para serem misturados em algum lugar. Então a gente vai desenhar aqui o nosso frasco de O2. Então vamos lá, o frasco de O2 está aqui. A gente tem nosso frasco de O2, né? E esse frasco de O2, tá? Ele tem as seguintes variáveis, né? O frasco de O2 tem 350 centímetros. Opa, faltou aqui o zero, né? 350 centímetros cúbicos, tá? Ele tem uma pressão de 45 kPa, pressão igual a 45 kPa, quilopascais, né? E uma temperatura de 25 graus. Quando eu falo temperatura de 25 graus, eu estou falando 298 Kelvin, né? Então aqui 298 Kelvin. Não vou botar na corzinha ali, mas vocês entenderam aqui. Então, de modo que o volume resultante, então ele já está falando aqui do nosso novo frasco, o volume resultante seja 300 centímetros cúbicos. Qual seria a pressão final se a 25 graus Celsius? Então ele está me dando o quê? Ele está me dando um volume e ele está me dando uma temperatura. Notem que a temperatura é a mesma, então a gente está numa situação onde a gente não vai precisar variar lá no P vezes V dividido por T, a gente não vai ter variação da temperatura. Então a gente vai cair num caso, só deixa eu vou voltar aqui na minha cola, que eu sempre acabo me esquecendo. A gente vai cair num caso do tipo lei de Boyle, tá? Que é P vezes V igual a P vezes V, que é uma variação entre pressão e volume, tá? Então vamos desenhar aqui os nossos gases, eles vão ser misturados num frasco que vai ter as seguintes condições. Então a gente vai ter N2 mais O2, né? E a gente vai ter nesse frasco aqui, a gente já sabe que teremos um volume que vai ser o volume final, né? Então aqui a gente vai ter o volume inicial de O2, volume inicial de N2, pressão inicial de N2 e pressão inicial de O2. Então o nosso volume, que vai ser o volume final, ele vai ser igual a 300 centímetros cúbicos. E a gente também sabe que a temperatura disso aqui vai ser os 25 graus Celsius, que é igual a 298. Tá? Como a gente não tem variação de temperatura, a gente não vai precisar fazer PI vezes VI sobre TI igual a PF vezes VF sobre TF. Por quê? Porque TF igual a TI. Então, se isso aqui vale X, isso aqui também vale X. E se eu passar ele para cá, X sobre X dá 1. E aí eu não vou precisar deles. Então, eu vou ficar no PI, VI, PF, VF. Tá? Então, vamos calcular aqui. O que a lei de Dalton diz? Que quando eu mudo esse cara daqui para cá, ele vai se comportar como se estivesse sozinho. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar pelo O2, né? Então, vamos aqui para o O2. Então, a gente vai ter uma situação para o O2, PI vezes VI. O verde é quase igual, né? Eu acabei errando o verde aqui, mas vocês entenderam, é o verde, né? Igual a PF vezes VF. Eu não sei PF, tá? Então, a gente vai ficar a gente está em dúvida aqui sobre qual que é o valor. Está em dúvida não, a gente quer achar, né, qual que é o valor de PF, né? E aí vocês podem pensar, eu poderia só somar aqui então, né? 45 mais 35, mas não é no mesmo volume. Ó. A gente está movendo ele, tirando ele de um frasco e colocando num outro frasco. Então isso vocês vão ver que vai alterar, porque 35 mais 45 aqui dá 80 e não vai ser esse o resultado final, vocês vão ver. Então vamos lá, para o caso específico do oxigênio. Então calculando as coisas aqui para o oxigênio. Tá? Então a gente vai ter PI, a pressão inicial é 45 kPa, vezes o volume inicial é 350 centímetros cúbicos, e isso vai dar igual a uma pressão final, que eu ainda não sei, né? E no meu frasco ali, ó, tem 300 centímetros cúbicos. Vou isolar PF,
PF vai ser igual a 45 kPa vezes 350 centímetros cúbicos dividido por 300 centímetros cúbicos. Corto centímetro cúbico com centímetro cúbico e vou achar um PF igual, vamos ver aqui, igual a, para o caso do, a gente está falando do O2, igual a 52 kPa, tá? Então, teve um aumento de pressão. Por quê? Porque eu diminui o volume, né? 350 para 300, então aquele 45 já virou 52, porque eu enclausurei mais o gás e ele ficou com uma pressão maior, tá? Mais tarde eu vou explicar esses fundamentos de por que as coisas, por que as primeiras leis, as três primeiras que a gente aprendeu, por que elas são assim. Eu acho que eu dei uma breve explicada, mas mais tarde a gente vai abordar com mais detalhe, tá? Essa segunda parte aqui, tá? Essa segunda parte eu vou fazer aqui porque essa parte da lateral inferior esquerda do nosso vídeo, ela tem que ficar sempre disponível se um dia acontecer a tradução para libras, tá? Então a gente acaba deixando sempre disponível esse espaço aqui para que o tradutor de libras entre ali, tá? Então, vamos lá, para a situação do nitrogênio, tá? De novo, a gente tem uma pressão e um volume inicial, então a gente vai ter PI para o nitrogênio N2, PI vezes VI vai dar igual a PF vezes VF, né? E a gente vai ter aqui, qual que é a pressão inicial? Pressão inicial 35 kPa, 35 kPa, quilopascais, né? Vezes volume inicial 200 centímetros cúbicos. Isso vai dar igual, né, a pressão final, que a gente não sabe, né, vezes o volume final, que é esse aqui, 300 centímetros cúbicos. Acho que coube aqui, né? Deu para entender. Né? E aí nós vamos ter a nossa pressão final igual a 35 kPa vezes 200 centímetros cúbicos dividido por 300 centímetros cúbicos. Olha só, se lá no caso do nitrogênio a gente acabou diminuindo o volume e aumentou a pressão, nesse caso específico aqui a gente acabou aumentando o volume e isso vai gerar uma consequente diminuição da pressão. Então a pressão parcial de nitrogênio, tá, vai ser igual a 23 kPa. Tá? Essa aqui é um 23, tá? 23 kPa. Então aqui vamos chamar essa pressão parcial de N2, pressão final, né, que seria a pressão parcial de N2, e vamos chamar esse aqui de pressão parcial de O2. Qual vai ser a pressão no nosso frasco? Então a pressão no nosso frasco vai ser assim, ó, pressão, vamos fazer com uma outra cor, tá? Vou fazer com a cor azul aqui, né? Então a gente vai ter a pressão final, né, a nossa pressão total no frasco, vamos chamar de PT aqui, vai ser igual a pressão final, ou seja, pressão parcial de O2 mais a pressão final de N2, a pressão parcial de N2. Então a gente vai achar a pressão total é igual a 52 kPa mais os 23 kPa. E a gente chega no nosso exercício com o resultado final, que é 52 mais 23 vai dar os 75 kPa. Tá? Então, vocês vejam que os exercícios começam a ficar um pouco mais complicados, né? A gente tem que dar uma lida com atenção, entender como que as coisas aconteceram aqui, né? Para chegar no resultado final, tá? Então é importante que vocês sempre leiam com muita atenção e caso vocês não tenham entendido, vocês têm que procurar para a gente tentar resolver alguma dúvida que possa ter surgido no meio do caminho, tá bom? Então, eu acho que a gente vai para a finalização da aula no próximo slide ali. Então, pessoal, eu queria, só para finalizar essa aula, né, eu queria agradecer a todos pela atenção e se vocês tiverem alguma eventual dúvida, alguma coisa que vocês não compreenderam ou
não sei, qualquer coisa que vocês tiverem como problema, eu estou à disposição para resolver, tá? Então agradeço de todos novamente a atenção e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.